A nossa fé cristã parte de um encontro com uma pessoa que nos transforma a vida a ponto de nós querermos viver a própria vida dela. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Salvador. E o que veio fazer Jesus Cristo? Primeiro, temos que entender quem é Ele. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto, Ele veio nos revelar que Deus não é solitário, que Deus é uno na essência, é um só e em três pessoas. E quando Ele no livro do Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era a Trindade ali que em ação estava criando o homem à sua imagem e semelhança, e deu a esse homem a graça santificante, quer dizer, uma participação na própria vida de Deus, que nós chamamos de vida divina, ou graça santificante, ou graça habitual. Deu para ele dons que nós chamamos de préternaturais, ou seja, dons próprios dos anjos, a isenção da morte, também a predestinação para a vida eterna, e deu os dons próprios da natureza humana, um corpo com todos os seus sentidos e uma alma imortal. Assim é o homem saído das mãos de Deus. Mas o homem não foi fiel a Deus pecando. E pecando, o que fez? Preferiu a criatura ao Criador. E é nisto exatamente que consiste o pecado dos nossos primeiros pais. Um pecado de orgulho e desobediência, porque quiseram ser como deuses. E entrou a morte na humanidade, entrou toda a desgraça. O homem perdeu a graça de Deus, perdeu a vida divina, perdeu os dons, o dom da imortalidade, o dom da ciência, ficou com a natureza decaída, com a natureza ferida, né? E é exatamente essa a nossa condição de seres humanos depois do pecado de Adão. Com o pecado perdemos a graça. Quando somos concebidos no ventre de nossa mãe, já somos concebidos com o pecado original, ou seja, com esta separação, essa ausência da graça de Deus em nós, e com uma natureza machucada, doente, e que tem que lutar para ter o verdadeiro equilíbrio. E o que é pior, a condenação ao inferno. Foram esses os castigos que vieram fruto do pecado de Adão. Mas Deus, na sua infinita bondade, Deus no seu amor, quis nos salvar. Porque Deus é Pai, Deus é misericordioso, e Ele quis dar ao homem a salvação, levando o homem para o céu. Mas para isso era preciso que a justiça divina fosse reparada. A misericórdia queria salvar, mas a justiça exigia uma reparação. Então Deus, na sua sabedoria, Deus então manda o seu Filho. E o Filho diz para o Pai: Ecce venio, eis, Pai, que eu vou para fazer a tua vontade. E o Filho então, que é a segunda pessoa, se encarna por amor aos homens e para a nossa salvação, como nós dizemos no credo. Ele, por amor de nós e para a nossa salvação, Ele desceu do céu para exatamente nos trazer a salvação e nos unir de novo ao Pai. E veio para nos salvar. Mas, nesse processo de salvação, de união, de comunhão com o Pai, Ele quer atrair ao Pai todas as coisas, atraindo todas as coisas a si. E fazendo essa grande obra do Pai, Ele vai nos ensinar o caminho do céu. E começa nos curando nas nossas feridas. Os milagres que nós vemos Jesus fazer, seja até a ressurreição de mortos, ou libertações de demônios, é exatamente nesta linha de vir trazer Deus para a humanidade
um Deus que vem curar, que vem salvar, que vem transformar, que vem levar as almas para Ele. Esse foi o objetivo único da vinda do Filho de Deus. Restaurar todas as coisas em Cristo é o plano do Pai, que começa na encarnação e depois passa pela cruz, ressurreição e continua na história. O Pai quer restaurar todas as coisas no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o grande plano do amor de Deus. E é o grande plano misterioso de Deus na história do mundo. E é esse o plano dele para a nossa vida. E o que é que nós vemos então no Evangelho de hoje? Exatamente Cristo vai realizando isto através de sinais reais, claros, concretos. Mas não só o fato em si, mas o que aquilo significa, não só para aquela época, mas também para toda a história. Então vejamos, por exemplo, no caso do Evangelho de hoje. Jesus está pregando lá em Cafarnaum, que era a cidade centro da sua pregação, ficava ali às margens do lago da Galileia. Lá tinha a casa de Pedro, uma sinagoga, várias casas, né? E é uma cidade muito movimentada, beira do mar. E Jesus então está pregando, sentado como mestre, e chega um príncipe da sinagoga, uma pessoa responsável pela sinagoga, chamado Jairo, e diz: a minha filha está em casa morrendo. São Mateus já coloca que ela estava morta. Os outros evangelistas dizem: está morrendo. Ide e impor as mãos sobre ela, e ela viverá. Olhemos primeiro a atitude deste homem, né? Que é a atitude do ser humano necessitado de Deus. Em Jairo ali tem cada um de nós, com nossos problemas, com nossas limitações, com nossos, não vou dizer desesperos, mas quase desesperos, ou seja, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora que parece que está tudo perdido? Não consigo vencer esse pecado, não consigo me livrar daquela situação, não consigo deixar aquela ocasião, do ponto de vista material não consigo caminhar na vida, enfim, cada um com as suas mazelas, com os seus problemas. Quem é que não tem dificuldades aqui? Todos nós temos. Mas todos esses problemas expressam a nossa miséria humana. E Deus permite isso para que nós nunca fiquemos orgulhosos, achando que nós somos os donos do universo. Porque mesmo os homens maiores do universo, e que controlam o mundo inteiro, e nós sabemos que usar, não têm sossego, porque estão sempre preocupados com cuidado para continuarem seus domínios, nos seus campos de ação. E assim cada um de nós, seja por excesso, seja por falta, o ser humano está sempre aflito. E essa aflição de Jairo, minha filha está morrendo ou está morta, é expressão de cada um de nós. E Jesus, então, o que vê nesse homem? Ele vê a fé dele, porque ele estava ali se encontrando com Jesus, que é homem, é Deus e homem, mas ele não sabia que era Deus. Um homem extraordinário, mas um homem, na cabeça dele, de Jairo. Mas tem a fé, ele tem poder. Ele tem poder. Confia nele e é humilde. Vejam aí, 3 condições importantes no nosso relacionamento com Deus para que Deus haja na nossa vida: fé, confiança
e humildade. Vou a Deus crendo, eu creio que Ele tem poder e que Ele me ama. Eu creio, eu confio, eu sei que Ele quer cuidar de mim. E eu peço, não exijo, não cobro, eu peço. Diferente. Essa atitude de Jairo, que deve ser toda a nossa atitude, essa atitude faz com que Jesus se levante. Ele se levantou e foi logo para a casa de Jairo, seguido pelos seus discípulos. Ou seja, essa nossa atitude, ela como que provoca em Deus uma resposta imediata. Mas é preciso que eu creia, que eu seja humilde e que eu confie. E aí é que está o X, a questão, porque eu digo que creio, mas não creio. Na hora mesmo que eu sou questionado, ou na hora que eu sou colocado à prova, aí eu vou ver se eu creio mesmo. E ele, então, Jesus vai. E ocorre no caminho uma outra cena que mostra o próprio caráter de Jesus, a delicadeza dele e o amor dele para conosco. Uma mulher que sofria de fluxo de sangue, ou seja, que tinha hemorragia, já há 12 anos, ela já tinha gasto muito dinheiro, todos os seus bens com médicos, não tinha conseguido superar aquela enfermidade. Ela vai acompanhar Jesus, mas não pode chegar muito perto, porque ela estava sangrando, e isso a colocava legalmente, segundo o livro do Levítico, impura, ninguém podia tocá-la, ela não podia tocar em ninguém. Mas ela vai. Passa por cima da sua própria impureza, por cima da sua, aspas, vergonha. Passa por cima, sem medo, sem respeito humano, ela vai. E chegando no meio da multidão, ela pensa, né? Se ao menos eu tocasse na fímbria da roupa dele, eu sei que eu ficaria curada. Né? Então vocês veem aí aquela delicadeza, né? da simplicidade dessa mulher. Né? É uma outra coisa que Deus olha para nós, né? Quando nós somos simples. Aliás, Cristo vai nos dizer no momento, né? Sede prudentes como as serpentes e sede simples como as pombas. Né? Se tocar na fímbria da sua roupa. Né? E tocar na fímbria da roupa era uma coisa muito interessante. No Antigo Testamento, voltando lá atrás, nós vamos ver Saul, quando o profeta Samuel diz para ele que Deus tinha rejeitado, Saul não seria mais rei, porque ele tinha sido desobediente a Deus, e Samuel disse, agora o reino vai ser tirado da sua mão, vai ser dado para outro. Né? Saul disse para Saul, vou embora, não vamos mais nos ver. Né? E Saul então corre na direção de Samuel e segura na fímbria da roupa dele, pedindo, não, pedindo para ficar, pedindo perdão, fala com Deus para me perdoar. O segurar na roupa mostra também essa não digo desespero, mas essa aflição. Então essa mulher vai e Jesus, né, na mesma hora, cura. Né? Sente que, sabia, né, que ela estava ali. E pergunta, quem me tocou? E Pedro disse, Senhor, todos te tocaram aqui, a multidão. E ele disse, mas alguém me tocou diferente. Isso é interessante porque nosso Senhor conhece os corações nossos. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus olha muito lá o que nós queremos lá dentro. Nós olhamos muito as aparências, né? Deus olha a nossa essência, né? Olha lá dentro de nós. Né? E Jesus olha para ela, né? E diz, tem confiança, filha, a tua fé te salvou.
É bonito Jesus chamá-la de filha. Em outro momento na Bíblia, várias vezes você vê Jesus chamar alguém de filho, filha. E essa mulher recebeu a grande graça, segundo uma tradição, foi ela que enxugou o rosto de Jesus a caminho do Calvário, a que nós conhecemos como Verônica. Mas Jesus olha nela, né? A fé, tua fé te salvou, tua fé te curou. E ali Jesus cura não só o corpo dela, mas cura sobretudo a alma. Aquela mulher ali somos nós, nas nossas misérias, nossos sofrimentos. O 12 aí é o número da totalidade, estamos aí sofrendo com tantas dificuldades. O mundo está nessa grande transformação, estamos vendo agora. Tantos questionamentos fora da igreja, dentro da igreja, tantas divisões, tantas críticas. A civilização cristã está se acabando como civilização. A Europa cristã está se acabando. Daqui a uns anos, as igrejas de lá vão se tornando cada vez mais só monumentos. Há países lá no norte da Europa, Holanda, por exemplo, que as igrejas estão sendo vendidas para serem bares, restaurantes, teatros. Não se usa mais, porque os cristãos estão se acabando. A fé se acabou em muitos lugares, em todos os países da Europa, uns mais, outros menos. Vive de um passado histórico que acabou. Outras culturas estão chegando, estão povoando, e todo o movimento histórico é assim. Historiadores aqui presentes sabem disso. Vão povoando, povoando até haver uma substituição. E exatamente os cristãos não querem mais ter filhos. Houve uma grande propaganda antinatalista, preferem criar cachorro, gato, mas não querem ter filhos, vão ficando velhos. E uma nova cultura, e aquilo que foi civilização cristã vai se acabando. No Ocidente vai acontecendo a grande revolução cultural, programada pelos marxistas. Os cristãos caíram como patinhos, se mergulharam nas novelas, nos costumes, foram mudando todo o seu comportamento, a família vai se acabando, vai se destruindo, aborto, divórcio, ideologia de gênero, propaganda maciça do homossexualismo, luta de classes, não mais agora patrão empregado, mas lutas de minorias, e colocando uns contra os outros, isso em todas as partes do Ocidente, uma grande revolução. A igreja vai tentando dar respostas, mas também foi infiltrada por esses inimigos, e em muitos lugares perdeu a sua identidade, graças a Deus que não acabou, mas perdeu a sua identidade católica e se tornou foi manobrada por grupos de fora que se infiltraram. Por outro lado, uma espécie de desequilíbrio dentro da igreja, uma grande invasão, não só do ponto de vista doutrinário, mas moral também, tirando, sobretudo, atacando os sacerdotes na sua vida pessoal, e muitas vezes, devido à questão de formação ou de ambiente, muitos se infiltraram ou ficaram, ou foram mal formados, enfim, e temos inúmeros escândalos. Recebi notícia hoje dos Estados Unidos que a maior diocese americana pediu falência, lá em Nova York, porque não suporta mais tantos processos de abusos. Tinha mais de 300 lá, não aguentou. Isso fruto de um sistema carcomido, apodrecido, que não é a igreja. Que não é a igreja, mas foi uma espécie de revolução que se instaurou em toda parte, em todas as instituições, inclusive dentro da igreja.
As autoridades procuram aqui e acolá, Roma está fazendo de tudo para ver se consegue acertar essa situação, mas não é fácil, porque mexe com o ser humano, e não adiantam só leis e decretos, porque é questão de mentalidade. E quis mostrar isso para vocês, não para desanimar, é claro, mas para mostrar que nós vivemos hoje uma época de mudanças muito grandes, em que nós não temos mais, como Igreja Católica, aquela supremacia como havia antes. Então isso vai exigir de nós cada vez mais uma coerência com a nossa fé. Então nós somos essa mulher sofrida, que já sofreu, que gastou tudo, mas somos essa mulher. E com confiança, com simplicidade, sem vaidade, vai a Jesus e pede: pelo menos eu tocar nele, ele me cura. Então nós temos que ter esta simplicidade e esta humildade e confiança, né? E Jesus pode tudo. Pode tudo. Os homens pensam que dominam o mundo, que dominam todas as coisas. Mas a nossa fé está sendo provada. Porque quem domina é Jesus Cristo. Ele que é o vitorioso, já venceu. Podem os homens pularem de um lado para o outro, fazerem o que quiserem, mas vão vencer quem ficar do lado dele, porque ele já venceu. Ele é o vencedor. Mesmo que nós tenhamos que sofrer por causa disso, mas ele venceu. E a igreja vence sempre, apesar das suas dificuldades. E é Jesus quem nos salva. Vamos, nessa terceira parte, desculpa essa reflexão, mas é o momento da gente falar um pouco com vocês, essas coisas que não só nos afligem, mas também que nos levam a grande confiança, porque o padre tem a obrigação de orientar o povo em todas as situações. E depois eu concluo, é claro. E Jesus chega na casa lá do Jairo e encontra lá, o pessoal já estava cantando, tocando flauta, como era costume quando morria alguém. E Jesus diz: ela não morreu, ela dorme. Começaram a rir dele, etc. Ele mandou sair todo mundo. E entra no quarto da menina, com o pai e a mãe, e 3 discípulos que seriam testemunhas: Pedro, Tiago e João. Entrar no quarto, ele disse certa vez, quando você quiser rezar, você entra no quarto, né? Então o quarto aí tem o sentido do recolhimento, tem o sentido do coração mesmo. Entra no teu coração, é aí que eu vou agir, é aí que eu vou falar, é aí que eu vou dar a graça, é aí que eu vou fazer o milagre, é aí que eu vou ressuscitar. Por isso é muito importante para nós, nós temos tempos de recolhimento. Eu sei que é difícil, para mim que é padre, está sendo difícil devido aos trabalhos, mas a gente tem que fazer um esforço. Para vocês, ainda acredito que seja também, tem filhos, trabalhos e confusão daqui e dali, tem que ter um tempo de silêncio. Peço aí aos jovens que têm essa facilidade agora, né, em casa, reserve um tempo de silêncio. Desliga celular, desliga tudo, fica um pouquinho com Deus, reza um pouquinho sozinho, faz uma leitura espiritual, procura ficar ali no seu recolhimento. Depois faça isso em família. E foi assim que Jesus agiu. E salvou a menina, tirou, né? Ressuscitou. É assim que ele age. E ele ressuscita, transforma, né? Ressuscitou ali fisicamente, mas ele nos ressuscita também, né, quando nós caímos no pecado. Nós temos um compromisso, meus irmãos, com Deus. Compromisso que veio no nosso batismo. E esse compromisso nos leva a nós imitarmos e vivermos esta pessoa que é o Salvador Jesus Cristo. Eu falei no início dos grandes monumentos, né, que foram construídos. A Igreja Católica fez a civilização ocidental.
sobre as ruínas do Império Romano, constrói ali, converte os bárbaros, depois chega ao seu apogeu na Idade Média, começa uma certa decadência no Renascimento, né? Um pouquinho antes, no tempo do humanismo, Renascimento, a grande Revolução Protestante, que aquilo foi uma revolução. Depois, uma Revolução Francesa, que foi uma revolução política, tirando Cristo do trono e liberal. Depois veio a Revolução Comunista, que foi uma terceira revolução, que hoje continua em voga, essas três juntas, né? Esse tempo chamado hoje de pós-moderno. Tudo isso vem acontecendo, né, nesse tempo. E a igreja, que construiu tudo lá atrás, construiu porque os católicos viviam a sua fé. Eram pessoas autênticas. Não tinham um cristianismo de casca dentro da igreja e fora outro. Não. Porque o reino de Cristo acontece quando nós o acolhemos e colocamos em prática. Por isso é muito importante, para nós reconstruirmos o cristianismo, que nós comecemos com as crianças, educando as crianças na fé. Até isso querem corromper, mas educando as crianças na fé, a amarem a nosso Senhor, a quererem ficar com o nosso Senhor. Depois oriente os jovens, sobretudo quando entra na adolescência, vê aquelas dificuldades próprias do tempo de adolescente. Aprendam a ter limites, aprendam a se equilibrarem, nunca fazer o que dá vontade, mas aquilo que é certo. Aprendam a se dominar. Depois chega na juventude, fica mais difícil porque as cobranças são grandes. Procurem ter vida espiritual, vida de oração, mas sobretudo uma vida de autêntica entrega a esta pessoa que é Jesus. E quando for arrumar alguém para namorar, se é esse o projeto, se não for a vida consagrada, né? Procure escolher bem, né? Não vá movido pela paixão, pela química, como dizem, mas vá movido pelo amor a Deus, querendo ali estabelecer como uma pessoa a quem você vai se entregar e amar para constituir uma família, mas uma família autenticamente cristã, que seja a imagem da família sagrada e que seja isenta até o quanto possa de toda essa influência maldita, maligna, diabólica do mundo, que quer corromper cada vez mais. Então procure educar-se na pureza, educar-se num verdadeiro amor, um namoro santo, um namoro casto, um namoro de diálogo, de companheirismo, um namoro que estabeleça realmente uma relação de duas pessoas que se respeitam e que querem uma salvação do outro e construir uma família de acordo com o Evangelho. E uma vez casados, procure transformar a sua casa numa igreja doméstica. No seu campo de ação, procure viver esse Evangelho nos seus relacionamentos sociais, nos seus diálogos, nos seus negócios, nos seus trabalhos, nas suas atividades. Cuidado, jovens, quando vão à faculdade, ou até antes do ensino médio, e lá vocês podem se perder, porque o comunismo penetrou em todas essas partes, e lá vai corrompendo tantos jovens que chegam lá, perdem a fé, e saem de lá sem crerem em Deus, mas muitas vezes acreditando em duendes. Cuidado, vão se educando assim e vivendo essa vida de santidade, buscando nas lutas do dia a dia, alimentados pela graça, orientados pela igreja, recebendo os sacramentos, nós vamos ter uma idade, um tempo novo. Mas que vai começar tudo isso com poucas comunidades. Com poucas, espalhadas no mundo inteiro. Porque é possível, e as grandes provas podem acontecer, e o próprio Jesus fala disso, quando o Filho do Homem voltar e encontrará fé sobre a terra, não estou falando nada de diferente do que está no Evangelho. A caridade de muitos vai se esfriar, ele diz isso. A caridade de muitos vai se esfriar. Então vamos procurar, né, com a graça de Deus, né, ter essa autenticidade, não ser como São Paulo chama a atenção, o inimigo da cruz de Cristo, mas viver de acordo com o Evangelho.
eu estou chamando vocês à responsabilidade minha e de vocês como cristãos. Porque chega de ter um cristianismo de meias medidas. Chega de ter um catolicismo com cheiro de flor de laranjeira, que é muito bonito, enfeita, mas cai. É preciso ter um cristianismo autêntico. E nós vamos, com a graça de Deus, chegar lá. E Cristo vai vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.